Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Provavelmente você está acompanhando os estragos provocados pela tragédia que está se recaindo sobre Los Angeles. Na verdade, até a data da produção deste vídeo já foram confirmadas 24 mortes e 12.300 construções afetadas, que somam um prejuízo aproximado de R$ 1,5 trilhão. Consegue imaginar a dimensão dessa catástrofe? Por conta dessa magnitude, o incidente está sendo amplamente anunciado por praticamente todos os veículos de comunicação, incluindo as redes sociais. E dentre as várias imagens que estão circulando, existe uma que ganhou bastante destaque. A de uma casa de 3 andares que parece ser a única sobrevivente de toda a sua vizinhança. É impressionante. A residência pertence a um executivo aposentado, David Steiner, que diz que o fato foi um verdadeiro milagre. Ora, quem somos nós para julgar os desígnios de Deus, né? Mas existem alguns fatores que podem ter contribuído para essa façanha, incluindo o material usado na construção do domicílio. A alvenaria em vez de madeira, que é mais comum na região. Esse fato levantou um debate que é relativamente antigo. Por que as casas nos Estados Unidos e no hemisfério norte, de modo geral, ainda são construídos majoritariamente de madeira? Por que eles não migraram para o concreto e tijolos como nós? Parece uma decisão óbvia, mas não é bem assim. No vídeo de hoje, nós iremos abordar melhor esse tema, incluindo um incidente muito semelhante que aconteceu em Chicago no século XIX, que mudou totalmente o padrão das construções por lá, o que permitiu inclusive o surgimento dos arranha-céus tal qual nós os conhecemos. Ficou curioso? Acompanhe com a gente. As diferenças nos métodos construtivos americano e brasileiro são gritantes. Por aqui, nós usamos tijolos, aço e concreto, estruturas sólidas e duráveis. Enquanto lá, a técnica mais comum é a do wood frame, ou algo como quadro, estrutura de madeira na tradução literal. Esse sistema usa materiais leves, especialmente madeira, gesso acartonado, o famigerado drywall e espuma expansiva, para erguer as suas estruturas. O método é tão simples que, em algumas regiões, é possível comprar um kit casa-pronta, onde os insumos são enviados para o local da construção e qualquer pessoa com conhecimentos básicos de marcenaria pode montá-la, usando apenas a parafusadeira e uma pistola de pregos. Tudo no estilo do it yourself, ou faça você mesmo. Mas, se a diferença de resistência e durabilidade entre esses métodos é tão expressiva, por que os americanos continuam usando os materiais que são mais frágeis? Será que eles nunca ouviram falar na fábula dos 3 porquinhos? Na verdade, existem várias razões, e você verá como elas são bastante consistentes. A primeira delas é a cultura. Quando a América do Norte foi colonizada, a madeira era muito abundante na região. Logo, os primeiros habitantes vindos da Europa usaram esse material para construir as primeiras casas para se estabelecerem por lá. Com o passar dos anos, criou-se uma verdadeira indústria ao redor deste método e, até hoje, é muito mais fácil e barato encontrar empreiteiras e profissionais que saibam trabalhar com madeira em vez de alvenaria. A segunda razão é meio óbvia. Construir com madeira é muito mais rápido e barato. Enquanto as casas feitas de alvenaria precisam de fundações profundas, possuem vigas de aço e concreto, as paredes de tijolos, materiais pesados que são difíceis de transportar e manipular, o wood frame é muito mais prático e simplificado. A estrutura consiste basicamente em usar painéis de madeira posicionados na vertical, que são colocados a mais ou menos 40 centímetros de distância um do outro. Se a construção precisar aguentar mais carga, se ela tiver um segundo pavimento, por exemplo, é possível reforçá-la diminuindo a distância entre as vigas de madeira. Depois, basta revestir usando placas de OSB, que é um tipo de madeira tratada especialmente para isso, e preencher usando espuma expansiva e gesso acartonado. E não são apenas as paredes que são erguidas assim. O piso e o telhado também, o que facilita ainda mais o processo. Já entendemos que se trata de um processo cultural e que é muito mais fácil, barato e rápido construir dessa forma, ok? Mas, considerando que a maioria das construções se tornarão casas que irão abrigar famílias por gerações, não vale a pena investir mais tempo e dinheiro para chegar a um produto final mais resistente e seguro?
Se nós estivéssemos falando das condições climáticas do nosso país, talvez sim. Mas precisamos levar em conta o lugar onde essas casas estão, no hemisfério norte. Isso implica nas duas últimas vantagens relativas às construções de madeira: o isolamento térmico e a estrutura flexível. A madeira é um péssimo condutor de calor, o que significa que ela haja naturalmente como isolante térmico. Aliado a isso, a espuma expansiva que é usada para preencher as vigas também tem função isolante, o que garante que o frio ficará do lado de fora e o calor, gerado pelos aquecedores, permanecerá do lado de dentro. Como as temperaturas em muitas regiões alcançam dezenas de graus abaixo de zero, levar essa vantagem em consideração não é apenas uma questão de conforto ou facilidade, mas de sobrevivência, sem dúvida. Mas o estado da Califórnia não é conhecido por ser especialmente frio. Pelo contrário, o clima, na maior parte da sua extensão, é o temperado mediterrâneo, que possui características desérticas e até tropicais em algumas épocas do ano. Tá bom, então por que eles não priorizam construções em alvenaria, que são mais resistentes aos incêndios? Por conta da flexibilidade das construções em madeira, a última vantagem desse método. A Califórnia está exatamente acima da falha de San Andreas, o encontro entre as placas tectônicas norte-americana e a do Pacífico. Essa é uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo, o que significa que os terremotos são muito comuns por lá. Por isso, a maior parte das construções precisa ser flexível, o bastante para resistir aos abalos sem sofrer grandes comprometimentos. A alvenaria, como vimos, ela é bastante sólida e rígida, e isso não é nada vantajoso quando o solo produz instabilidades, já que a estrutura pode colapsar e derrubar materiais pesados sobre os moradores. Mas uma coisa não podemos negar: a alvenaria se comporta muito melhor contra o fogo, pelo simples fato de que os seus materiais, diferentes da madeira, não funcionam como combustível. É claro que isso não significa que as casas feitas de tijolos e concreto não vão sofrer danos em um incêndio, não se trata disso. Mas é preciso horas de exposição direta ao calor para que a estrutura seja danificada a ponto de ser comprometida. No entanto, basta uma faísca para que as chamas se alastrem por uma casa de madeira. E o pior, como o material é inflamável, o fogo se espalha rapidamente de uma residência para outra, como está acontecendo nesse exato momento em Los Angeles. Aliás, a história já nos deu uma lição sobre isso. Em 1871, aconteceu o Grande Incêndio de Chicago, uma tragédia que queimou literalmente um terço da cidade. Até hoje se discute sobre o que teria começado as chamas, mas o que se sabe é que o fogo se espalhou rapidamente sobre as casas de madeira, deixando 100 mil dos 300 mil habitantes desabrigados em apenas 2 dias. Um verdadeiro terror, sem dúvida. Depois disso, foi realizado um plano de reconstrução que incluiu a adesão de um estilo arquitetônico baseado em alvenaria, pelo menos para o centro da cidade. E assim nasceu a Escola de Chicago, ou estilo comercial, um movimento da arquitetura e urbanismo que passou a utilizar ferro, concreto e tijolos para a construção de prédios na cidade, em vez da madeira, espuma expansiva e gesso acartonado. A mudança gerou várias consequências que nos influenciam até os dias de hoje, como a criação de fachadas constantes, sem muitas variações, incluindo janelas iguais e o aspecto de blocos que existem nos atuais edifícios. Além disso, os profissionais perceberam que, com essa nova estrutura, era possível acrescentar muito mais carga aos prédios, nascendo assim os arranha-céus que agora tomam conta das maiores cidades mundo afora. Impressionante, né? Mas será que isso seria a solução para Los Angeles, para impedir novos incidentes como este? Bom, na verdade, parece que as pessoas de lá estão numa encruzilhada. Fazer casas de alvenaria para impedir novos incêndios ou casas de madeiras para se proteger dos terremotos? Bom, talvez não seja necessário optar pelos extremos dessa forma. Afinal, a engenharia de materiais evoluiu muito ao longo dos anos e agora é possível obter as melhores características de cada material sem ter que abrir mão da segurança oferecida pelas outras opções. Veja o caso dessa casa, por exemplo. Ela foi construída quase que inteiramente em madeira, mas
tomando alguns cuidados produzidos por técnicas modernas que fizeram com que ela fosse praticamente a única residência do seu bairro a não ser destruída pelas chamas. E o principal, não contribuiu para levar o incêndio adiante. A residência fica em Pacific Palisades, um dos bairros mais afetados pelo incêndio. Ela foi projetada pelo arquiteto Greg Chazen, pouco tempo, em 2024, recente. Entre as medidas de proteção utilizadas estão a utilização de um quintal sem vegetação e com muros baixos, feitos de concreto, a ausência de latas de lixo, que também poderiam se tornar combustível para chamas. Também não há beiradas ou saliências ao longo da lateral, o que previne a criação de redemoinhos que possam levar as brasas quentes para casa. Além disso, não há sistema de ventilação no sótão, o que impede as faíscas de entrarem pelo telhado, que, por sua vez, é de metal, com base resistente ao fogo. O design da casa também favorece o seu objetivo, pois não possui janelas verticais que se projetam para fora, o que tornaria toda a estrutura mais vulnerável. E, claro, o projeto também inclui a inteligência dos materiais. As madeiras da parede receberam um tratamento especial que as torna resistentes às chamas por pelo menos 1 hora. No deck, foram usadas madeiras classe A, tão resistentes à ignição quanto o concreto ou aço. A madeira da frente na residência também é tratada, assim como os vidros, que são temperados e protegem o interior. Da mesma forma, existem milhares de técnicas que previnem que casas feitas de alvenaria sejam afetadas por terremotos, como o uso de molas na fundação, espaçamentos estruturais que permitem a dilatação e a movimentação segura dos materiais, entre tantas outras coisas. O arquiteto ressalta que adaptações como essas não são baratas, mas precisamos lembrar que estamos falando de Los Angeles, uma das cidades mais ricas do mundo, onde poucas casas, pelo menos nas regiões nobres, custam menos do que $5 milhões. No fim, muitas vezes o que acontece é que as pessoas fazem as escolhas erradas quando vão reformar as suas residências, especialmente quando estamos falando de casas de alto padrão. Greg Chazen diz que a maioria dos seus clientes só pensam na estética e se esquecem de garantir a segurança e o bem-estar de suas famílias. Ele ainda recorda que das 5 casas que ele viu ficarem de pé em Los Angeles, 3 foram projetadas por ele, todas com o mesmo objetivo: serem resistentes a possíveis incêndios. Vale ressaltar que o melhor remédio sempre é o cuidado e a prevenção. Por isso, é preciso aprender a eleger melhor as nossas prioridades. Nós ficamos por aqui. Deixe os seus comentários sobre o que acha sobre todo o assunto, o tema escolhido. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.